Um dos mais brutais ditadores comunistas do século XX foi Nicolae Ceausescu. Ele implementou experimentos desumanos na população da Romênia que podem ter superado aqueles feitos pelos nazistas. Esse é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Foi no ano de 1947, pouco após a Segunda Guerra Mundial e a vitória dos soviéticos sobre Hitler, que a Romênia sucumbiu à tirania comunista. Cerca de 2 anos depois, iniciou-se um projeto orwelliano e totalitário de reeducação de presos por questões políticas e religiosas. O objetivo era a total correção da sociedade para a implementação do dogma comunista sem resistência por parte dos cidadãos. Essa experiência teria ocorrido na prisão de Pitești, mas também em outras, como Suceava e Șerla. O protesto foi violento, como em toda ditadura, sendo esses presos submetidos a choques elétricos e torturas que envolviam agulhas sobre unhas e o esmagamento de testículos. Estimativas sugerem que entre 1.000 e 5.000 pessoas passaram por esse experimento criminoso, mas é possível que os números sejam ainda maiores. A ideologia marxista é tão totalitária que padres presos pelo regime eram coagidos a abandonar o cristianismo, além de serem cruelmente torturados usando fantasias de Jesus Cristo. Além das pessoas serem obrigadas a aceitarem o novo governo comunista e seus dogmas, eram estimuladas a denunciarem seus familiares e vizinhos. E após todas as práticas de controlar a mente das pessoas, elas eram obrigadas a participarem de sessões de tortura contra colegas, conhecidos e desconhecidos. O jornalista Virgil Lerunca, em seu livro O Fenômeno Pitești, relata que baldes com fezes e urinas eram utilizados para afogar os detentos. A experiência era tão cruel que era muito frequente as tentativas de suicídios por parte dos presos. Em 1951 foi o ano que se encerrou a experiência, mas outros episódios parecidos voltariam a acontecer. Na época, muitas pessoas que viviam no Ocidente achavam que o governo comunista de Nicolae era apoiado pelo povo. No entanto, era devido ao forte controle soviético na região que o seu governo se sustentava. O ditador comunista seria presidente do país entre os anos de 1974 até 1989. Nicolae Ceausescu nasceu no ano de 1918, em uma família camponesa pobre, sendo o terceiro de 10 filhos. Ele ajudava os pais a cuidarem das ovelhas da propriedade de 3 hectares, ao mesmo tempo que conciliava os estudos com trabalhos de alfaiataria. No livro Nicolae Ceausescu, Vida e Legado do Notório Ditador da Romênia durante a Guerra Fria, o pai de Nicolae é descrito como um homem abusivo e bastante cruel. Além disso, ao se tornar adulto, Nicolae seria uma pessoa bastante frustrada, solitária e agressiva, além de introvertida. Ainda novo, aos 11 anos de idade, ele se mudaria para a cidade de Bucareste, capital da Romênia, onde viveria com uma de suas irmãs, Niculina Roșescu. E foi trabalhando como aprendiz do sapateiro Alexandru Sandulescu que ele conheceria o primeiro membro do Partido Comunista, que naquela época era ilegal no país. Aos 15 anos de idade e filiado ao partido, ele seria preso pela primeira vez. Não desistindo da causa comunista, ele viajaria pelo país ao longo dos próximos anos para incentivar greves e protestos, fazendo com que fosse detido pelas autoridades em várias ocasiões. Foi em 1939 que ele conheceu sua futura esposa, Elena Petrescu, com quem se casaria no ano de 1947. A década de 40 não seria fácil para sua vida de militante, já que passaria por prisões e numa delas, o campo de Targu Gil, foi onde conheceu George Georgiou-Del, o dirigente do Partido Comunista desde 1944 e que, mais tarde, se tornaria o primeiro-ministro da Romênia entre 1952 e 1955. Nicolae se tornaria seu protegido e assumiu seu posto mais tarde. Em sua biografia é relatado que as forças de ocupação soviéticas queriam a simpatia dos romenos à sua causa, já que vários países do leste europeu estavam sendo cooptados pelos soviéticos. E Nicolae seria o tipo de político com a liderança que eles queriam. Por ser um homem jovem e agressivamente pró-comunista, além de dominar a teoria marxista-leninista, ele era o personagem ideal aos olhos da cúpula de Moscou, além de ter chegado a ser preso por defender dogmas comunistas. Interessante acrescentar que num breve primeiro momento no poder, Nicolae teria sinalizado que seria um governo disposto a diminuir a brutalidade da ditadura no país, que já se estendia por vários anos. Ele chegaria, então, a reduzir a censura imposta à imprensa oficial e aceitaria manifestações públicas. Ele se tornaria uma figura popular perante a população local em relação aos olhos do Ocidente em fins do ano 60. Inclusive, no ano de 1968, ele se negaria a participar da invasão à Tchecoslováquia. Em seu governo,
governo, a Romênia seria o primeiro país do bloco soviético, ou seja, do leste europeu comunista, a reconhecer a existência da Alemanha Ocidental. Além disso, ele aceitaria a adesão ao Fundo Monetário Internacional. Um de seus objetivos econômicos era a industrialização do país, além de ter criado universidades em cidades pequenas que antes só tinham cursos técnicos. Bem, sabemos o verdadeiro motivo de governos comunistas gostarem de universidades, já que seus objetivos são espalhar a cartilha marxista, doutrinando os alunos para que se crie uma grande base de apoio ao governo, jamais pensando na capacidade técnica dos jovens, sendo tudo uma mera questão de ampliação do poder. Uma das principais políticas do ditador foi sobre a fertilidade das mulheres. Se elas tivessem mais de 5 filhos, receberiam benefícios, e as que ultrapassassem 10 gestações eram reconhecidas pelo governo como mães heróicas. Essa política se mostraria uma tragédia, com inúmeros casos de abandono de crianças por todo o país, o que fez o governo criar orfanatos aos montes. E a consequência, entre 100 e 170 mil crianças foram confinadas em instituições fétidas, em condições insalubres de saneamento e higiene, abandonadas pelo governo e praticamente sem nenhum contato humano. Muitas dessas crianças acabaram desenvolvendo transtornos psicológicos e foram infectadas com doenças como AIDS e hepatite B, o que chocou o mundo após o fim do regime romeno. Uma geração inteira seria fortemente prejudicada, já que foram registrados índices altos de estresse e coeficiente de inteligência mais baixo que normal. Nicolai também iria copiar o ditador da China, Mao Zedong, após ter visto em primeira pessoa o enorme culto à personalidade que era feito no regime maoísta. Com a adoção das práticas maoístas, deu-se início a uma espécie de revolução cultural 2.0 na Romênia. Ele também tentaria, como todo ditador, reescrever a história, através da alteração de fotos para colocar ele e sua esposa em protestos e manifestações contra o fascismo. O regime comunista a todo vapor, os romenos foram expostos a várias propagandas políticas na imprensa e na produção artística, e a censura de livros que não eram bem vistos pelos regimes foi só aumentando. No ano de 1974, o Partido Comunista implementou medidas de educação de viés marxista, objetivando inocular na população os conceitos comunistas e eliminar qualquer traço de pensamento que valorizasse a individualidade ou a liberdade. Um episódio sobre o governo de Nicolai iria revelar que o conflito existente entre sua falsa imagem externa e suas atitudes muito duras dentro do país. No ano de 1977, ele conduziu negociações para dar fim a uma grande greve de 30 mil mineradores do Vale do Rio Gil, sendo aplaudido por sua suposta habilidade em resolver a crise. No entanto, nos anos seguintes, uma parte dos líderes dos protestos seriam mortos em consequência de acidentes suspeitos. Outros foram aprisionados ou internados em instituições psiquiátricas, onde existem suspeitas que experiências brutais semelhantes àquelas de Pitești tenham sido realizadas. Aos 71 anos de idade, em novembro de 1989, Nicolai vence a eleição e consegue se manter novamente no poder. Ele teria feito várias críticas às ondas de rebeliões que estavam derrubando regimes comunistas no leste europeu. Em 10 de dezembro, após a renúncia do presidente da Tchecoslováquia, Gustav Husak, a Romênia seria o último país do Pacto de Varsóvia a se manter uma ditadura comunista opressora. Tão opressora que não se conheciam líderes de oposição, já que todos eram perseguidos, presos e até assassinados. Quando o ditador viajou para visitar o Irã no dia 18 de dezembro, protestos se iniciaram na cidade de Timisoara. Ele rapidamente retornou ao país no dia 21 de dezembro e escolheu uma velha estratégia política para melhorar sua reputação, fazendo uma encenação de manifestação de apoio aos protestos, e ainda discursou perante uma grande multidão na Praça da Revolução, em Bucareste. Ele gostava de fazer eventos públicos para fortalecer sua imagem perante o povo. No entanto, dessa vez não deu certo. Quando ele falava durante a transmissão ao vivo pela TV estatal, começou a ser vaiado enquanto anunciava a medida populista de aumentar o salário mínimo. Posteriormente, o canal sairia do ar. Pouco tempo depois, a capital estaria repleta de manifestantes protestando, os quais sofreriam pesados ataques do governo. Milhares morreriam em confrontos com a polícia. Na manhã do dia 22 de dezembro, com a morte do ministro da Defesa, Vasile Milea, confirmada com suspeita de suicídio, isso teria levado os manifestantes a cercar o palácio presidencial do ditador. Nicolai decidiu novamente fazer um pronunciamento ao povo para convencer as massas, mas foi recebido com pedradas e logo se retirou. Finalmente, no Natal, Nicolai e sua esposa Helena foram presos por um tribunal militar após tentarem fugir de helicóptero da capital. Os dois tiveram um rápido julgamento, sendo acusados de genocídio, com um número de vítimas estimado em 60
60 mil pessoas, além de outros crimes, como o acúmulo ilegal de patrimônio, minar a economia do país, subverter o poder do Estado e destruir a propriedade pública. Isso foi mais que o suficiente para serem condenados à morte. O casal de comunistas que tanto desejavam aparentemente a utopia igualitária de um mundo mais, entre aspas, justo, acumularam um enorme patrimônio bilionário que chegaria a $1 bilhão naquela época, registrado em valores acumulados em contas bancárias no exterior, nem um pouco diferente de todos os outros ditadores comunistas que rapidamente enriquecem de forma ilícita e se tornam muito mais ricos que os empresários capitalistas malvadões que eles tanto odeiam. No julgamento, 3 militares teriam executado a sentença e outras dezenas rapidamente se voluntariaram para disparar contra o ditador e sua esposa. Até os advogados nomeados para defender o casal teriam se juntado à acusação e alegariam que os dois eram responsáveis por crimes capitais. O casal teria sido executado em uma base militar ao redor da capital, já que o desejo deles era o de morrerem juntos. O julgamento e a execução foram transmitidos ao vivo pela televisão local. Pouco tempo depois, em janeiro de 1990, a pena de morte seria proibida no país. Foi um longo e horrível reinado de terror comunista, com várias políticas desastrosas e violentas, como já citamos, mas um final feliz para o povo romeno que estava cansado de tanta opressão que perdurou por mais de 20 anos. E foi assim que os romenos puderam, de fato, celebrar o Natal. Tudo isso nos mostra o enorme perigo do poder absoluto. Ele corrompe qualquer pessoa. A lição é que nunca podemos abrir mão da responsabilidade sobre a nossa vida para entregar isso a pessoas com cargos políticos. O século XX nos revela como uma fartura de episódios brutais após todas as guerras e genocídios que o maior mal dos últimos séculos tem sido a fé cega nos governos, em seus agentes políticos e sua propaganda. O preço da liberdade é a eterna vigilância. Obrigado por sua audiência. Esse artigo foi sugerido e escrito por historiador libertário, revisado e narrado por Peter Turguniev. Se você gostou desse vídeo, clique no ícone de curtir abaixo e compartilhe o vídeo em sua rede social. Se você deseja ser notificado de outros vídeos, clique em se inscrever e depois no ícone da campainha. Até a próxima!